Vamos falar um pouquinho agora de cemento. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem algum ódio reprimido de Pério que queira falar? Não? Natália da prótese. Priscila. Hoje eu decorei mais gente, peraí. Leilane. Eu tô acertando os nomes? Tem uma Patrícia aqui também, não tem? Não. Tem? Tem, Patrícia. Esqueci o seu, olha que coisa. Bárbara, não vou esquecer mais. Ah, é outra Natália, tá certo. São 3 Natálias? É você. Tá. É mais fácil, 90% da turma é de endodontista e 40% de Natália. Qualquer coisa eu falo, Natália, eu tenho 3. Então vamos seguindo. Cemento radicular, ele é um tecido mineralizado, assim como o osso. Ele é especializado e está lá revestindo as paredes, a superfície radicular dos dentes. Ele não é irrigado, ele não contém vasos sanguíneos e linfáticos, ele não contém inervação e não sofre remodelação e nem reabsorção fisiológica. Ele é formado ao longo da nossa vida, ele tem fibras colágenas embutidas numa matriz e é composto principalmente de hidroxiapatita. Então, 65% do cemento é hidroxiapatita. São hidroxiapatita. Mais amplo no ápice das raízes do que na região mais cervical. Então, por que está aqui? Porque a banca gosta de número também. Então, como eu tinha dito para vocês desde o início da aula, tem questões que perguntam a espessura do cemento. Principal função do cemento: inserção das fibras do ligamento periodontal, contribui também para o processo de reparo depois dos danos à superfície radicular, e a gente tem alguns tipos de cemento. Eu quero que vocês se atentem a essa parte dos tipos de cemento, que é uma das grandes diferenças entre o livro do Linde e o livro do Carranza. Então, o livro do Linde, ele prevê 3 tipos de cemento, do Carranza prevê 5, tá? Então, no Linde, a gente tem cemento acelular de fibras extrínsecas, tá? Onde é que ele está localizado? Porção coronária e média dessas raízes e se forma ao mesmo tempo que está sendo formada a dentina. Continuando, o acelular de fibras extrínsecas. É o principal tipo de cemento que a gente tem. Contém feixes das fibras de Sharpey. E é o tipo mais mineralizado de todos os tipos de cemento, isso tudo segundo o Linde. Depois a gente tem o cimento celular estratificado misto, tá? Local que ele se encontra, terço apical e furca. Forma-se depois do término da erupção. Característica: contém fibra extrínseca e intrínseca, diferente do anterior. Tá? Então, por isso que ele é misto. E aí a gente tem o cemento celular de fibras intrínsecas, que ele se localiza nas lacunas de reabsorção, e aí tem fibras intrínsecas e cementócitos. E aí a gente vai lá comparar com o que o Carranza disse, né? O Carranza, ele prevê o cemento ainda acelular afibrilar, que é apenas substância fundamental amorfa mineralizada, encontrado como cemento mais coronal, a espessura dele varia de 1 a 15 micrômetros. Aí o cemento acelular com fibras extrínsecas a gente já viu, composto integralmente pelos feixes de fibras de Sharpey, tá? A espessura dele varia entre 30 e 230 micrômetros. O cemento celular misto, que a gente também viu, que é comum com o livro do Linde, que é produzido, Carranza diz que é produzido por fibroblastos e cementoblastos, está no terço apical das raízes e também nos ápices, e a espessura dele varia entre 100 e 1000 micrômetros. Cemento celular de fibras intrínsecas, que também é igual ao Linde, formado pelo cementoblasto e também preenche lacunas de reabsorção, então isso é comum nos 2 livros. E o cemento intermediário, que também é novidade, então as 2 novidades na classificação do Carranza em relação ao Linde, é o primeiro que vocês viram e agora esse último. É um cemento que constitui uma área mal definida, perto da junção cemento-dentina, de alguns dentes, tá? Então pode ter remanescentes celulares da bainha epitelial de Hertwig também neles.
Então, o que vocês viram de diferença entre um livro e outro são o primeiro e o último tipos de cemento. Tá joia? Como se forma o cemento? Então, tem lá células ectomesenquimais também, oriundas lá do folículo dentário, que vão se diferenciar em cementoblastos e aí vão começar a produzir quem? Substância fundamental amorfa. A matriz orgânica, perdão. Junto à superfície da dentina. Primeiro o cemento é depositado sobre uma camada de dentina e aí o cementoblasto se afasta e começa a depositar outra camada. Cementócitos, você está lá produzindo cementoblasto, o cementoblasto, desculpa, está produzindo cemento e aí ele começa a calcificar esse cemento, aprisionando um cementoblasto lá. A partir do momento que esse cementoblasto está preso na matriz calcificada, ele passa a se chamar cementócito, tá bom? Mesma coisa que acontece com o osteoblasto e o osteoclasto. Então, os cementócitos, eles vão residir nas lacunas interligadas pelos canalículos. Tem essas projeções citoplasmáticas que interligam um cementócito ao outro, e esse sistema permite a circulação de nutrientes entre eles. O sistema de fibras extrínsecas, que são os das fibras de Sharpe, né? São as porções das fibras principais do ligamento periodontal, que são essas calcificadinhas nas extremidades, estão embutidas no cemento e no osso alveolar propriamente dito. Lembrando que é o osso alveolar propriamente dito que faz parte do periodonto de inserção e não o processo alveolar. Elas têm o diâmetro menor e são mais compactas do que no osso, produzidas pelo fibroblasto do ligamento periodontal e são mineralizadas. Agora a gente passando para o cemento de fibras intrínsecas, diferente das extrínsecas que são produzidas pelos odontoblastos, essas aqui são produzidas pelos cementoblastos, certo? Compostas de fibras orientadas mais ou menos paralelas ao longo eixo do dente. Como que isso de cemento cai na prova? Vamos lá. Preencha a lacuna abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. O cemento torna-se consideravelmente mais amplo na porção apical da raiz do que na porção cervical, onde a espessura é de... Então você imagina que você vai decorar a espessura de cemento para fazer uma prova? Sim, você vai. Quanto? Cadê nossa estrelinha? Muito bom. Outra questão, mais de micrômetros. Preencha a lacuna abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Na porção apical da raiz, o cemento, em geral, apresenta uma largura de... Muito bom. Falando de osso alveolar agora. Então, a gente tem o processo alveolar, que é onde o nosso dente forma os alvéolos e inserem os nossos dentinhos, né? Desenvolve-se em associação à erupção dos dentes também, a origem dele é do folículo dentário, tá? E constitui, junto com o ligamento periodontal e o cemento radicular, o aparelho de inserção dos dentes. Função, distribuir e absorver as forças oclusais. Já vi em prova também cair decência e fenestração. Então, só para relembrar vocês, a decência é um defeito ósseo, onde a gente tem a reabsorção de uma porção óssea e não tem osso na parte coronal do defeito. Então, o defeito fica todo liso. Já a fenestração, você tem o defeito, mas na parte coronal do defeito você ainda tem tecido ósseo, como se fosse uma janelinha. Na maxila, o osso é mais espesso do lado palatino do que do lado vestibular, e na mandíbula, na região de incisivos e pré-molares, o osso vestibular é mais fino do que no lado lingual. Né? Na região dos molares, ele é mais espesso na vestibular do que no lado lingual, então inverte. Ainda falando sobre osso, o principal componente é a hidroxiapatita também, 60%. Pode ser dividido no osso mineralizado e medular. É composto por adipócitos, estruturas vasculares, células mesenquimais indiferenciadas. O osso mineralizado ou lamelar, ele é constituído de lamelas ósseas e vai se subdividir em osso do processo alveolar e osso alveolar propriamente dito. Qual dos dois faz parte do periodonto? O propriamente dito.
A origem dele é mesenquimal e não é considerado o processo alveolar parte do aparelho de inserção. O processo alveolar, lembra que tem dois, osso do processo alveolar e osso propriamente dito. Então, quando a gente fala do osso do processo alveolar, ele não é considerado, tá? Recobre os alvéolos dentários, é onde se inserem as fibras extrínsecas, que são as fibras de Sharpe, e tem os canais de Volkmann, que são as perfurações por onde passam vasos e nervos no osso, né? Então, os canais de Volkmann, eles são unidos por quem? Então, a gente tem dois canais de Volkmann e aí eles formam um H, assim, é unido por quem? Alguém lembra? Will. Lembra? Você falou esse? Então a gente tem o canal de Volkmann, que é onde passam os vasos. E aí, quando a gente tem um canal que une dois canais de Volkmann, esse canal é o canal de Harvers, tá certo? Forma um H. Lá nos ósteons, a gente tem os osteócitos dentro das lacunas. A nutrição do osso é mantida por esses vasos que estão presentes nos canais. E como ocorre a formação de osso? Vem usar os osteoblastos bonitinhos, que formam o osso, vão produzir a matriz, que é formada por fibras colágenas, glicoproteínas e proteoglicanas. A mineralização é o depósito de minerais que formam a hidroxiapatita, que é o principal componente do osso, e os osteócitos são os osteoblastos que ficaram aprisionados nessa matriz quando ela foi calcificada. Além disso, a gente tem o periósteo. O que é o periósteo? É aquela membrana conjuntiva que envolve o osso na porção externa, né? Então, contém fibras colágenas. E a gente tem o endósteo, que é semelhante ao periósteo, mas ele está dentro, não reveste. Como é que a gente diferencia isso? Aqui. O periósteo é essa membrana que circunda o osso, e o endósteo, ele está por dentro. Como que acontece essa renovação óssea? Em resposta à demanda funcional. Então, enquanto a gente tiver dente, o dente estiver em função, a gente tem a renovação. Quando a gente perde um dente, o que acontece? A gente não tem função, então fica lá o velhinho com a boquinha murchinha, né, que a gente fala. Por quê? Porque o osso está sem função, ele começa a reabsorver, não sofre remodelação e fica um terror para o pessoal da prótese fazer uma prótese total. Não é? Inferior, não é? Os osteoclastos, por si, são células gigantes, são originadas dos monócitos do sangue e destroem osso. Então, são células importantes no curso da doença periodontal, né? Na periodontite, a gente tem uma série de coisas que acontecem que aumentam a atividade dos osteoclastos em reabsorvendo o osso. Produzem o ácido lático, que dissolvem a matriz, tá? Destroem também matriz orgânica, além da matriz mineralizada. E tem a lacuna de Hall-Ship também, que é o nome da lacuna de reabsorção na superfície óssea. Então, após essa reabsorção, então, o osteoclasto reabsorve, e aí vem o osteoblasto e vai fazer o quê? Produzir osso novo, não é isso? Como é que isso cai na prova? A reabsorção óssea, questão de 2012. A reabsorção óssea ocorre pela liberação de substâncias ácidas. Os osteoclastos em reabsorção ativa aderem-se à superfície óssea e produzem as lacunas de Hall-Ship. Então, letra A. Certo? Suprimento sanguíneo do periodonto. Vocês vão ver que, diferente do sistema linfático e dos nervos, ele é um pouco complicado. Então, eu não costumo ver muita questão de prova sobre o suprimento sanguíneo, como a gente vê em relação ao linfático e aos nervos. Por quê? Porque tem uma série de anastomoses. Então, uma artéria faz anastomose com a outra e aquele plexo passa a irrigar aqueles dentes. Então, não tem, acho que para criar uma questão objetiva é um pouco mais complicado do que as outras coisas que a gente vai ver agora mais adiante, tá? Mas, de qualquer forma, tá tudo aí para vocês. E a gente vai ver aqui agora. Então, o ligamento periodontal, ele é irrigado pela artéria dentária.
que emite a artéria intraseptal antes de penetrar no alvéolo. Então, você já vê assim, já é uma ramificação de uma principal. Os ramos da artéria intraseptal vão penetrar no osso alveolar, propriamente dito, em todo o alvéolo, através daqueles canais que a gente viu, que são os canais de Volkmann. No espaço do ligamento periodontal vão se anastomosar os vasos oriundos da porção apical do ligamento, né? Então, vocês veem que não tem uma só origem de irrigação. Então, talvez para fazer uma banca fazer uma questão sobre isso é um pouco mais complicado. Então, não costumo ver, mas... né? Já a gengiva vestibular e a maxila da maxila e da mandíbula são vasos sanguíneos supraperiosteais e ramos terminais das artérias lingual, mentoniana, bucal, facial, palatina maior, infraorbitária, dentária superior posterior. Então, viram por que é um pouco complicado a gente ver esse tipo de questão? Já o epitélio juncional, ele é irrigado pelo plexo dento-gengival. A gengiva marginal livre, a mais anastomose, dos vasos supraperiosteais com vasos sanguíneos do ligamento e do osso. Mucosa do palato, artéria palatina maior. E aí a gente vai passar agora para o sistema linfático do periodonto, que também cai questão de prova sobre isso. E é um pouco mais objetiva do que a gente viu do suporte sanguíneo. Todos os dentes e os seus tecidos periodontais, eles drenam para os nódulos linfáticos submandibulares. Então, são esses aqui. Exceto quem? Os incisivos inferiores, que vão drenar para quem? Submentonianos. Os terceiros molares, que vão para quem? Júgulo de gástrico. E a gengiva palatina da maxila, cervicais profundos. Tá joia? São esses aqui, atrás do júgulo de gástrico. Como é que cai na prova? Simples assim. É uma questão de 2010. Ao exame clínico de um paciente, identificou-se aumento de volume nos nódulos linfáticos júgulo de gástricos. Deve-se suspeitar de infecção localizada onde? Terceiros molares. Não é isso? Cervicais profundos? Palatina de maxila só, tá? Então aqui a gente acertou na região de terceiros molares. Falando em nervos do periodonto agora. Esses nervos, eles são os receptores que registram dor. Então, quando a gente encontra na comida aquela pedrinha desagradável, que a gente dá aquela primeira mordida e trava, né? Então, a gente sabe por a inervação do periodonto. Tem a sua origem no nervo trigêmeo. A maxila, a gente tem ramos dos labiais superiores, do nervo infraorbitário. Para a gengiva vestibular de incisivos, caninos e premolares superiores. Já o nervo dentário superior posterior, gengiva vestibular de molares superiores, nervo palatino maior, gengiva palatina e área de incisivos, inervada pelo esfeno palatino. Esfeno, tá faltando um S aí. Já na mandíbula, a gente tem nervo sublingual, na gengiva lingual inferior, mentoniano, que está lá para quem? Gengiva vestibular de incisivos e caninos. Nervo bucal, gengiva vestibular dos molares. Alveolar inferior, dentes e ligamentos periodontais. E a observação que eu tenho para fazer para vocês é que na área de inervação do bucal e mentoniano, na região de pré-molares, eles se sobrepõem. Tá? Como que cai no concurso? Olha só. Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, a gente tem as alternativas aí. Gengiva vestibular de incisivos, caninos e premolares superiores. Gengiva vestibular de molares superiores. Gengiva palatina e gengiva lingual inferior. Quais são nossas opções? Ai, já veio com a resposta, não acredito. Se vocês ficarem na dúvida, eu acho que o mais fácil é a gente ir pela nomenclatura mesmo. A gengiva palatina, ela vai inervada, pelo palatino maior. A gente não tem outro palatino aqui. Então, você já vê que a terceira opção é o número 3. Se a gente for ver as respostas,
A terceira é número 3. Então, a gente ia ficar só entre quem? A e B, né? Já facilita a nossa vida. Então, o que mais que a gente tem aí? Vocês estão vendo as duas. Quem é inervado pelo nervo sublingual? Hein, gente? Quem? Você está sem sua apostila? Agora que eu vi. Hã? Ah. Você? Criando tumulto? Então, qual é a resposta correta? O que vocês acharam aí? B ou A? A ou B? A? É B. Onde que a gente errou aí? Que eu não estou vendo, eu não consigo ver no mesmo slide as duas opções. Então, vamos lá. Aqui. Ó, a palatina a gente já foi, né? Então, a gente tem gengiva vestibular de incisivos, caninos e premolares superiores. Cadê? Quem é? Quem é? Mas acho que não tem aqui. Eu tenho o infraorbitário na... E aí, meu povo? Patrícia, já se achou? Já tomei um susto aqui, ó. Então, confere aí, tá certo? Então, tá certo? Então, tá. Então, 4, 1, 3, 2, a resposta de vocês. Antes da gente fazer um intervalinho pequeno para vocês respirarem. Olha! Estamos sincronizados. É ligação ou é alarme? Alarme? Para quê? Para você ir embora? É? Para acordar? Acordar para vir e trabalhar. Ah, você vai abandonar a gente? Ah, porque é falta de educação, você sabe, né? Você não vai deixar que meu filho decorei teu nome e vai ficar até o fim. Pessoal, como a matéria é muito extensa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de comparar a edição anterior do LIND com essa recente. Na parte inicial, que envolve a anatomia do periodonto, tem 3 capítulos novos, tá? Que são a de rebordo alveolar e dêntulo, mucosa em torno de dentes e implantes e tecido ósseo. Não vi cair questão de concurso ainda sobre isso. Talvez o pessoal que faça específico para pério vale a pena dar uma olhada. De qualquer forma, como são capítulos novos e não tem na edição anterior, eu fiz um resumo e deixei aí para vocês igualzinho tá no livro do LIND. Porém, a nossa matéria é muito extensa. E como esse aqui é meio segundo plano, eu vou focar na parte que cai no concurso mesmo. A gente vai passar para epidemiologia e etiologia, mas de qualquer forma tem escrito aí para vocês na apostila, tá? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, para todo mundo respirar, ir ao banheiro, beber uma água, e aí a gente volta para a epidemiologia das doenças periodontais. A segunda parte agora é mais tranquila, tá bom?